Boa tarde a todos, ou boa noite, sejam todos bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um programa Bate-Papo com Joana de Ângeles, aqui no canal Amigos de Nosso Lar. É uma alegria, um prazer, uma felicidade estar com vocês aqui sempre, uma vez por mês, para falar sobre um tema doutrinário, quaisquer que seja, sobre a ótica, com a ajuda, com a colaboração de Joana de Ângeles, nossa veneranda, que nos auxilia tanto na nossa caminhada, no nosso dia a dia. E hoje vai ser um pouco diferente. Vai ser um tema duplo. Tema duplo por quê? Já vou dizer para vocês. A gente não está ao vivo, tá? Estamos aqui gravando, dando continuidade num programa que foi ao ar em fevereiro desse ano, esse ano de 2024. E o primeiro programa, o tema do programa foi Como Joana tem me transformado. Só que aí eu vou contar para vocês. Eu falo muito. Aí a Patrícia fala muito também? Mentira, tô brincando. Na verdade, é muito conteúdo, tá? A gente começou falando um pouquinho de tudo, mas ficou faltando aqui 3 tópicos, que é paciência, perdão e gratidão. Então, o tema de hoje é como Joana tem me transformado, em especial a continuidade, ou parte 2, nós vamos falar sobre paciência, perdão e gratidão. Como de costume, na verdade não é de costume nenhum, nós sempre trabalhamos aqui online, quando possível, mas hoje não, online não, desculpa, ao vivo, em direto, mas hoje não é ao vivo, não é em direto, tá? Então, se vocês mandarem aqui perguntas, pode perguntar, mas não vai ter resposta na hora, depois a gente lê com calma, carinho, se a gente souber responder, claro, entramos em contato, eu, a Patrícia, a gente tenta sempre, dentro das possibilidades, responder, tá bom? Convidando a todos, quem perdeu o primeiro programa, dá uma olhada na playlist do canal Amigos de Nosso Lar, ou então no YouTube do Nelson Tavares, que é o nt.Nelson Tavares, nt.Nelson Tavares, que tem uma playlist com todos os bate-papos com Joana de Ângeles já realizados, e vai lá em fevereiro de 2024, que vai ter o nosso primeiro bate-papo com a Patrícia, que é a nossa convidada. Então, já vou apresentar a Patrícia novamente, para quem não conhece. Patrícia Arroios, fala de Valência, na Espanha, nossa convidada. Estamos aqui juntos mais uma vez. Ela é palestrante, divulgadora da doutrina espírita. Patrícia, seja bem-vinda mais uma vez. Obrigado por ter aceito o convite para a gente dar continuidade nesse nosso bate-papo. Boa tarde, boa noite a todos. Obrigada, Nelson, novamente, por manter o convite aí para a gente continuar esse bate-papo aqui, com os amigos de Nosso Lar e Joana de Ângeles. É muito bom a gente poder fazer essa continuação, trazer aí as reflexões que a gente tinha feito junto com Joana, em como ela tem nos transformado, como ela nos ajuda realmente a colocar em prática essa tão almejada, reforma íntima que a gente deseja e que a gente quer ver na prática, que é o que vale mesmo para a nossa, como a gente disse no encontro anterior, a nossa maturação espiritual tão importante e que é o primeiro objetivo de todas as nossas encarnações, nós nos melhorarmos para ajudar a todos os nossos irmãos se melhorarem, e aí a gente vai se elevando a vibração do planeta, do nosso universo, e vai conseguindo viver pelas leis de amor do nosso Pai. Então, muito obrigada por mais essa oportunidade. Vamos tentar falar menos hoje para poder falar tudo. Claro, Patrícia, eu que agradeço. Tirando a brincadeira, eu que agradeço mais uma vez estar aqui conosco. É uma alegria. Eu posso dizer, eu gostei muito do nosso primeiro bate-papo. E te adianto aqui que eu não te contei ainda, recebi algumas mensagens depois, com muito carinho, dizendo: adorei, Nelson, foi sensacional, muito bom, gostei da Patrícia. Recebi 3 mensagens logo depois da live e mais algumas no aberto também.
Então, o pessoal gostou também, não foi só eu. Então, te agradeço a presença aqui conosco, para a gente refletir um pouco mais e aprofundar esses tópicos aqui que ficaram pendentes, devendo. Então, está na hora da gente pagar. Se está devendo, quem deve, paga. Vamos lá? Então, pessoal, convido a todos a um momento muito especial, de extrema importância, e repito, extrema importância. Nós não temos noção da importância que é esse momento. Que momento é esse, Nelson? O momento da oração. O momento de levar o pensamento, de se conectar com o alto. Vamos fazer um esforcinho? Vamos? Um pouquinho, alguns minutinhos por dia, vamos orar mais, vamos elevar o nosso pensamento, sair dessa nuvem, muitas vezes turva, que é o dia a dia, a correria, a vida, aquela coisa que não dá tempo para nada, atropelando, muita negatividade, pouca elevação. Esse é o nosso momento. Então, convido a todos a fecharem os olhos comigo, quem sentir à vontade, claro, e rogamos ao Pai, primeiramente, agradecidos que estamos, por essa oportunidade de crescimento, de evolução, que se chama vida, que se chama encarnação. Obrigado, Pai, por estarmos aqui mais uma vez. Agradecemos ao Mestre Jesus, o incansável, com a sua soberana amorosidade sobre nós, que nos ensina, que nos acode, que nos ilumina, que nos ajuda na nossa caminhada, sempre de braços abertos, aguardando a nossa iniciativa em caminhar na sua direção. Agradecemos também a toda a espiritualidade de luz, trabalhadores do canal Amigos de Nosso Lar, que preparam esse ambiente, que nos envolvem com tanto carinho, com tanto amor, e que possamos aqui mais uma vez aprender com Joana de Ângeles, com o Mestre Jesus, sobre esses tópicos tão importantes. Vamos debater, discutir e aprender, principalmente aprender um pouco mais. E dessa forma pedimos autorização para dar início a mais esse bate-papo com Joana de Ângeles. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, pessoal, oração feita. Não sei para vocês, mas é uma bênção para mim, é um momento, a virada da chave, é o clicar, digamos assim, que a gente muda a vibração, dá uma levadinha pequena, mas o suficiente para a gente vibrar e receber toda essa bênção do alto. Vamos lá, Patrícia, já vou passar a bola para você, tá? Pode começar, fica à vontade, vamos falar que a gente tem tempo hoje. Vamos correr no Hoje vai... para não dar o terceiro programa, tô brincando. Isso, hoje vai sobrar tempo. Não, acho que não vai não, porque né, a gente escolheu aí, como a gente colocou no nosso encontro passado, né, desafios que provavelmente não são né, só parte da minha vida, né, são desafios que a gente sabe que são parte da vida de todos nós ainda, para que a gente os supere, os ressignifique, né, traga verdadeiramente para a nossa vivência eles em plenitude. Então, são desafios significativos, né, e a gente começou, então, né, o nosso encontro passado, falando um pouquinho, né, desse convite amoroso que a Joana nos faz, né, mais amoroso, mais assertivo, né, o Nelson falou que ela vai nas nossas feridas, né, mas, assim, com esse mergulho, né, em nós mesmos, através desse aprofundamento da psicologia do nosso mestre. Aí que nós vemos, né, que Joana, né, essas obras, elas vêm trazer encaixes psicológicos para todos nós, né, aprofundando, né, a revelação dos espíritos, a chave mestra aí codificada por Kardec, mas para que a gente possa fazer esse caminho, né, trilhar esse caminho de reconhecer, aceitar, ressignificar, né, pela educação moral, pelas leis, né, divinas, e transformando, então, de verdade, né, os nossos sentimentos que são a base do ser espiritual. Então, a gente elegeu aqui, né, agora já são 2 encontros, 4 desafios, né, para trazer a luz da veneranda, né, com as suas colocações no livro Joana Responde, né, como a gente falou, que é um livro
de perguntas e respostas, que é um livro muito prático, né? O Nelson tem ele físico lá, exatamente. A capa atual é a foto da própria Joana, mas que dá um sentido mais prático para nós, né? Porque a gente pode até achar que as obras de Joana são difíceis de entender, né? Muitas vezes são, nós falamos isso também, vocês vão ver lá no primeiro encontro, que a espiritualidade superior não muda a linguagem dela para trazer a mensagem. Eles nos desafiam a subir de patamar, a nos elevar, a buscar realmente, a nos esforçar para entendê-los. Porque se a gente quer estar ao lado deles, nós precisamos alcançar a mesma condição que eles têm, né? Para ter essa maturidade de pensamento, de sentimento, né? E de linguagem. Então, a gente falou que o primeiro, né, trouxe que era um desafio mais amplo, que foi o do conhecimento de si mesmo, que Joana realmente coloca, né, como o maior dos desafios dos tempos atuais para nós, e que realmente é aonde mora o grande pulo do gato, né, dessa nossa busca por plenitude e por essa maturidade espiritual, né, porque hoje, como ela fala, nós estamos distraídos, nós estamos olhando tudo para fora, que está fora, para tudo que está fora de nós, menos para nós, né? A gente vai até postergando visita ao médico, estando com dor, né? Porque a gente acha que não é importante, mas ela salienta, então, nas questões que a gente trouxe, que era imprescindível fazer o quê, né? O silêncio e a meditação reflexiva, né? O Nelson falou muito bem sobre a meditação lá, porque ela nos dá o entendimento daquela questão, né, que está no Livro dos Espíritos, 919, de Santo Agostinho, para nos revisarmos todos os dias, para ser esse momento de reconexão com o divino que está em nós, escutar o que já está em nós, porque nós não fomos criados ontem, nós temos uma bagagem, né? E escutar o que o Pai e a espiritualidade têm a nos dizer sobre como estamos hoje, né? Para a gente ir, então, nos reconhecendo. E ela vai, então, nos dizendo lá que a gente precisa começar com atitudes mais simples, que estão inadequadas, para a gente também não se desestimular, né? Mas, para a gente olhar para elas, o Nelson até também colocou, de acordo com o conjunto proposto por Jesus, né? A gente fazer ter esse parâmetro, porque ele é o modelo e guia, né? Para depois, então, a gente alçar aí voos maiores de comportamentos mais complexos e hábitos de mais longa data, né? Então, ela citou a gente começar a parar de mentir, de falar, né, maledicência, de olhar para a vida do outro, de ficar olhando tudo com pessimismo, com suspeita, para depois a gente ir para comportamentos de inveja, de ciúme, o ressentimento, o rancor, que a gente vai chegar, então, hoje no perdão, né? Para, então, esses vícios maiores que a gente tem, que envolvem, né, químicas até do organismo, que requerem auxílio medicamentoso também, para que a gente saia dessas ilusões que a matéria cria para nós, né? E aí eu trouxe, né, para o pessoal que todo esse movimento, né, quando eu encontrei com Joana e fui lendo, né, não li tudo ainda da obra de Joana, mas fui entendendo esse processo que ela coloca para nós, né, eu entendi que é necessário muita renúncia, né, e abertura da nossa parte, né, da nossa mente, do nosso coração, para que a gente aceite a nossa atual condição. Aceite como estamos, para então fazer a escolha pelo caminho de Jesus, né, pelo caminho do que importa, né, sair dos apelos da matéria para a gente ir olhando o que está errado, o que estamos errando, onde estamos nos equivocando, e passo a passo, né, ir recomeçando e buscando fazer de acordo com o que Jesus propõe para nós. E é aí que nós paramos, né? Então a gente entra no nosso segundo desafio, que
ele, claro, vai junto com o conhecimento de si, que é a paciência, né? Como o Nelson colocou lá no nosso card. A paciência, né? Tem uma música aí no Brasil que diz, né, que tudo pede um pouco mais de calma, um pouco mais de alma, mas é preciso ter paciência, porque a paciência, né, essa ciência da paz que todos falam tão almejada, mas às vezes a gente não sabe nem por onde começar. E ela começa pela tolerância, com esse processo que a gente está fazendo conosco e com o outro, para que a gente alcance essa paz em nós, essa mansuetude que Jesus lá sinalizou nas bem-aventuranças, né? Para herdarmos a terra. Ou seja, que terra é essa? É o governo de nós mesmos, para nós nos herdarmos e termos controle da nossa essência e alcancemos, então, tudo que está proposto para nós e para os nossos irmãos. E ela nos ajuda a entender, pouco a pouco, que não chega de uma vez só. Não vai ser numa existência só. Nelson também colocou isso no nosso encontro passado, né? E que cada um tem seu tempo. Então, a primeira pergunta que eu escolhi lá do livro que Joana fala, que é perguntada sobre paciência, é qual o papel da paciência e sua importância, né? A virtude que escasseia. A paciência é relevante e muito importante para os cometimentos expressivos a que te propões. Sem ela, a irritação comanda os feixes nervosos e desequilíbrios irrepreensíveis irrompem da máquina física, comprometendo todas e qualquer realização. A paciência, assim conseguida, conferirá salutares recursos para o enobrecimento espiritual daquele que a cultiva. Ela é confiante, gentil, otimista, sem que se deixe de ser responsável, séria e recatada. Então, a paciência, né, ela diz, é irmã da fé também, porquanto todo aquele que crê, espera, confia tranquilamente. Como a gente falou, a paciência nos dá essa dimensão, né, de que nada vai acontecer da noite para o dia, que cada um tem o seu tempo, né, e para isso a gente precisa iniciar com a tolerância, que vai pavimentando esse caminho para que a gente adquira a verdadeira paciência de compreender que cada um está no seu momento e nós estamos no nosso momento. E não vai ser de uma vez que sairemos, né, da situação, do estado que estamos agora. Vai ser pouco a pouco. Mas sem ela também, o Nelson até falou já, não vamos sair do pessimismo, não vamos sair do derrotismo, da culpa, desses ressentimentos e remorsos, né? Como ela coloca aqui, porque ela fortalece a nossa fé, né? Ela fortalece e desperta a nossa coragem, a nossa perseverança e o bom senso, para que a gente trilhe tudo com muito mais amenidade, né? O caminho do meio realmente, né? E a gente vá combatendo na medida certa o que nos acontece, sem ir para um extremo e sem ir para um outro, né? A apatia ou a irritabilidade, como ela falou. Se você quiser falar, pode entrar, viu, Nelson? Vamos. Tanta coisa, você já falou algumas coisas aqui, eu já separei algumas, mas eu vou seguir a linha exatamente que você iniciou, a história da tolerância. E o interessante é a tolerância. Como nós somos intolerantes para com o outro e também para conosco. Atenção, a tolerância vai na mesma, são em vertentes diferentes, mas o fundo, o cerne é igual. Nós somos muito intolerantes com aquele outro que é diferente de nós, principalmente, porque ser tolerante com quem a gente bate, com quem a gente fecha, com quem compartilhamos do mesmo pensamento, é muito fácil. Eu ser tolerante aqui com a Patrícia comigo, que a gente tem uma afinidade, alguma coisa nos liga, que é a doutrina espírita, que é a Joana de Anjos, é tudo muito tranquilo. É muito fácil. Agora, e com aquele lá que não tem nada a ver conosco? Aí é o grande desafio da tolerância. Porque, naturalmente,
Esse é um grande questionamento que as pessoas fazem. Ah, Nelson, mas, poxa, eu tenho que buscar, então, arrumar problema na minha vida? Não. A gente vai buscar naturalmente os semelhantes, que pensam iguais, que comungam nas mesmas ideias, dos mesmos objetivos, valores, que caminham ao nosso lado. Isso é ótimo, que vai nos fortalecendo, dando a nossa base, nos auxiliando mutuamente um ao outro. Ponto. Porém, a vida é convívio, e o convívio com o diferente. Aqui, nessa grande salada de frutas de encarnação, nós temos espíritos diversos, de graus diferentes, com interesses diferentes, uns mais voltados para o bem, outros para o mal, ok? Uns que querem para cima, outros querem para baixo, uns gostam de preto, outros gostam de cinza, cada um com a sua caminhada. Agora, e a tolerância? Vai muito no sentido que a Patrícia falou agora, daqueles que herdarão a terra. Me lembrei aqui, mansos e pacíficos. Mansos e pacíficos, muita gente acredita que é assim, o fulano é bonzinho, o fulano é manso e pacífico. Eu não sou assim, não. Comigo a roda baiana mesmo, negócio diferente. Calma, pessoal, olha só. Ser manso e pacífico é escolha, tá? É escolha. É muito fácil a gente bater no peito e não, porque eu sou assim, eu tenho sangue forte, sangue corre na veia, é diferente. Ficar se justificando para não adquirir as virtudes. Virtudes essas que provocam saúde, tranquilidade, paz, harmonia. É o que a gente está buscando aqui. E paciência é uma delas. E tem tudo a ver com tolerância. Então, vivemos hoje num mundo, atualmente, nos últimos anos, as palavras da moda, né? Mas as palavras da moda dizem muito, que é o cancelamento. Eu te pergunto a todos, o que é o cancelamento se não a intolerância na sua raiz? Porque eu não gosto do fulano, eu não fui com a cara, eu não concordo, então eu vou cancelar o fulano. Ou será que o sentido é exatamente o oposto? Que Jesus veio nos mostrar na prática, com aqueles que o maltratavam, perseguiam, o açoitavam, e ainda assim Jesus os amava a todos. Esse amor que ele vem aqui nos demonstrar na prática que é possível de ser realizado. É diferente gostar, ok? De ser tolerante, de amar. Tem uma grande distinção aí. Mas vamos seguir o raciocínio aqui para não fugir muito. Olha só. Tolerância com o outro. Tolerância também para consigo mesmo. Isso é muito importante. Por quê? Porque muitas vezes a gente vive numa pressão, numa exigência consigo próprio, que não somos tolerantes para conosco. Aí parece muitas vezes que a gente está com a faca no pescoço ali 24 horas, vivendo sob uma pressão, uma exigência maléfica. Existe aquela pressão, aquela exigência para consigo mesmo benéfica, de que forma? Poxa, Nelson, vou fazer uma comparação aqui, vou fazer uma analogia pessoal. Poxa, Nelson, você é ali daquele objetivo, tem que fazer um esforçozinho, tem que dar aquela renunciada, como a Patrícia falou, que aí eu consigo chegar naquele local que eu estou buscando. Isso é algo produtivo. Agora, há uma outra maneira. A maneira de eu, com a faca no pescoço, anda aí, Nelson, aqui nas costas, numa pressão, se maltratando, não se entendendo o seu próprio tempo. Isso também é uma outra questão que é muito importante. A questão do tempo. Tem tudo a ver com paciência. Por quê? Tudo tem o seu tempo. As coisas têm o seu tempo. E nós temos o nosso tempo. É como se fossem dois relógios, tá? Tem um relógio que é o tempo das coisas e tem o nosso relógio com o nosso tempo. E não tem problema nenhum. Sabe qual é o problema quando começa? Quando nós não regulamos os dois relógios e não aceitamos, porque o tempo das coisas, o tempo do mundo tem que ser o meu tempo. E aí começa o conflito, começa o desespero, começa a afobação, começa a se sentir mal. É entender, ser paciente para com o momento das coisas. Há sempre um esforço que a gente pode fazer dentro das nossas limitações. Mas, ainda assim, as coisas têm o seu tempo. De novo, pessoal, estou generalizando aqui. A gente vai pegar esse conteúdo e avaliar no nosso íntimo, na nossa vida, para cada situação específica que a gente vive. Agora, a busca que eu quero compartilhar aqui é o seguinte.
o equilíbrio, digamos assim, a busca para nós harmonizarmos os dois relógios que muitas vezes correm diferentes aqui no pulso da direita, no pulso da esquerda, é faça dentro do possível tudo aquilo que você pode, tudo aquilo que te cabe. E depois entrega na mão do Pai, entrega na mão de Deus. Porque se não for assim, pessoal, posso garantir para vocês, sabe como é que é? É que nem aquele cachorro que a gente vê na rua, correndo atrás do rabo, só gastando energia, e passa o dia inteiro se esforçando com muita raiva, com muita vontade, e está ali, mesmo determinado, ele está dando voltinhas e voltinhas e voltinhas, e nunca chega lá. Ele cai uma hora de cansaço, de fome, de exaustão, ele recupera a energia dele e volta ali para buscar caçar o rabo, o próprio rabo, que não vai chegar a lugar nenhum. Então, entender o tempo das coisas, o tempo do mundo, ou o tempo de Deus, como a gente possa colocar, é muito importante nessa sincronia aqui dos relógios. Para quê? Para não se desesperar, para não ficar afobado, para trabalhar a ansiedade, que não seja ansiedade maléfica, mas que seja uma ansiedade benéfica. Ok? A ansiedade não é só a coisa ruim, tem ansiedade boa também. Então, entender isso tudo e nos perceber. E aí eu vou compartilhar com vocês mais uma vez o exercício. Eu estou determinado a tal empreendimento, a tal questão, tal objetivo, tal meta na minha vida. Então eu vou fazer tudo que der para fazer. Enquanto tiver mais alguma coisinha, eu tenho ali a oportunidade de me esforçar um pouco mais. Depois de ter feito tudo, lavo as minhas mãos. Está feito. Não vou perder o meu tempo, a minha energia, esperando algo. Eu já fiz o que deu para fazer. Aconteceu? Ótimo. Não aconteceu? É porque não era para ser. E aí que é o problema, que muitas vezes a gente briga, né? Briga com Deus, briga com o mundo, briga com o tempo, porque não tem paciência. E por aí vai. Patrícia, palavra para você. Você estava falando, eu estava aqui pensando, né? A gente está num descompasso muito grande, realmente, com o relógio do mundo, né? E o relógio espiritual. A gente precisa entender que nós temos, sim, né, uma vida infinita, mas isso não significa que é para a gente deixar para depois, como você está falando. É para a gente sempre agir no bem, no limite das nossas forças, no que a gente, né, tem esse propósito. Mas não é para a gente querer o resultado para amanhã. Né? É a história da espiga no grão, tem um processo. Então, o relógio do mundo está nos colocando numa situação de tudo para agora, para 30 segundos. Eu já fiz esse comentário em outros estudos, outras reflexões, e não tem evolução TikTok. Né? Não tem. Assim, você até comentou no encontro anterior, que a gente gostaria que caísse um raio e tudo se transformasse, né? Que nem no filme de Hollywood. Não é assim, porque depende do nosso esforço, do nosso movimento, desse movimento no limite das forças. E olhar para a nossa condição e para a condição do outro com tolerância, ela nos dá essa realidade. Ela consegue abrir os nossos olhos para essa realidade do relógio espiritual, do tempo espiritual, né? Que não é para agora imediatamente, mas a gente precisa começar a plantar hoje o que a gente quer para o nosso futuro. Então, ela vai fortalecer em nós a construção da paciência plena, né? Que é esse entendimento pleno de que as coisas não são exatamente para esse momento, mas a construção precisa começar agora, com constância, com o palmo a palmo que Emmanuel fala, com a resiliência, né, de entender o tempo de Deus e o tempo do mundo, né, e não ir buscar a espiga antes da hora, né, não vai florescer antes da hora, como diz também Emmanuel, né, a espontaneidade, né, ela vem depois da disciplina, e Joana falou lá, né, a paciência requer disciplina, ela
é uma grande oportunidade para a gente, então, ampliar essa percepção do que nos acontece, como nos acontece, e que é tudo para o nosso melhor, porque nós somos esses seres imortais. E não é para a personalidade que nós adquirimos nessa existência. Mas é simples? Não. Por isso que a gente chamou de desafio, né? E aí, numa outra pergunta, né, eu fiz aqui na minha cabeça para ela, então, como que a gente faz, né, para conseguir essa paciência, né? A pergunta está até com uma palavra muito usada em espanhol, como lograr essa paciência, né? Então, ela diz, é um fator que representa de maneira mais eficiente o equilíbrio. O Nelson acabou de falar isso, buscar harmonia, que se candidata a qualquer objetivo, né? É para qualquer objetivo. Ela é uma medida metódica e eficaz que ensina a produzir no momento exato a tarefa correta. Então, ela nos auxilia, né, a saber como agir, quando agir, da maneira correta. Essa paciência vai nos trazer a tão almejada autoconfiança, porque a gente não vai mais fazer as coisas atropeladamente, né, com a irritação que ela falou lá na pergunta anterior. A gente vai saber esperar o tempo das coisas, né? E ela diz: hoje, o que hoje não consigas, perseverando com dignidade e paciência, lograrás amanhã. Então, é uma construção que precisa ser iniciada hoje, né? E pode até, eu fiquei pensando, né, parecer até ilógico e contraditório, né? Mas toda mudança, ela se inicia na hora que a gente aceita como nós estamos, né? Tem um psicólogo famoso aí que dizia isso, o nosso amigo Carl Rogers, né? E aí que é o pulo do gato de novo, né? A gente toma consciência que a gente não tem a paciência, e aí a gente inicia a caminhada para fazer a sua, né, abraçar essa virtude que é essencial, né? Ou a gente não tem, ou a gente tem muito pouco, né? É como um instrumento que está desafinado, né? A gente precisa ir afinando para que ele toque da maneira correta, para que ele esteja em harmonia com os outros, né? Então, hoje, às vezes a gente já aconteceu alguma coisa que a gente não teve paciência, mas a gente já, a consciência já fala, não, não foi. Não foi dessa vez, mais uma vez eu acabei me irritando, acabei não compreendendo a situação, não fui tolerante, né? A gente vê alguma coisa na internet, já se irrita, como o Nelson falou, já fica pensando se deixa de seguir a pessoa ou não, mas já é um alerta, vamos olhar para isso como um alerta, parte do aprendizado, né? Então, o que hoje ou ontem a gente nem se dava conta, agora a gente está se dando conta. E aí, num momento parecido, amanhã, a gente já consegue respirar e falar, não, vamos devagar, antes que venha aquela reação intempestiva, incompreensiva, egoísta, porque a gente está olhando só pela nossa perspectiva, só pelo que interessa para nós, né? E aí, essa condição, ela é essencial dentro de uma família, né, Nelson? Dentro do núcleo familiar, assim, né? Do mais íntimo ao mais amplo, né? Então, é bom, né, ter Joana ao nosso lado nesse momento, nos trazendo mais consciência, né, para esses momentos familiares que se repetem diariamente, porque nós, né, estamos atuando com hábitos de não sei quantos anos, né? A gente falou que não é revelar a idade, mas é de longos anos, né? Eu, por exemplo, sou uma pessoa altamente organizada, né? Me tornei altamente organizada, né? E me provoca reações assim muito fortes quando eu vejo alguma coisa que não está organizada, né? Profundamente. Então, hoje, eu estou nesse exercício, né? Com as leituras, com o estudo, né? Com esse auxílio da Joana
nos colocando essa base de forma prática, eu estou nesse exercício, eu estou nessa luta, né, de buscar essa tolerância, porque se eu quero ajudar o outro com essa competência que eu tenho de ser organizada, se eu for impaciente, o que o outro vai querer comigo? Nada. Não vai querer nem falar comigo. E esse outro é meu filho, tá, gente? Então, esse outro é meu filho. Então, assim, ele vai fazer 14. Então, imagina, se eu não fizer o meu trabalho de tolerância para conquistar essa paciência maior, daqui a alguns meses ele já não fala mais comigo. Ele não vai, não é? Filho homem ainda, o desafio é redobrado. Exato, exato. Exato. Então, é assim, é uma luta diária, né? Às vezes a gente tem que fazer a vista grossa, né? Que a gente fala, não olhar, e a forma como a gente coloca, não dá para querer que ele se torne organizado amanhã, né? Ele sempre foi muito organizado, muito pragmático, mas alguma coisa durante a pandemia desorganizou ele, né? Acho que o fato de estudar em casa, no online, tá com todos os materiais ali à volta, meio, né, de qualquer jeito, a gente, né, não sabe direito, não tinha como organizar as coisas. E aí parece que isso, né, deixou ele meio perdido ali. E para voltar agora? Então, a paciência, né, a tolerância dá esse olhar dos dois lados para nós. Isso que eu tenho percebido, né? Então, eu sei que é importante, mas eu não posso impor, eu não posso querer que o outro faça para amanhã. E eu também, né, como o Nelson falou, tenho sido um pouco mais tolerante comigo, porque eu também tenho me cobrado, né, não cobrar mais ele assim de uma hora para outra, né? Que também eu sei que não vai acontecer. Então, tem dia que dá muito certo, tem dia que não dá certo, tem dia que, né, fica tudo tranquilo. E quando o Nelson falou isso, da tolerância conosco mesmo, eu lembrei, logo no início da doutrina também, tem um palestrante, né, um irmão aí do movimento espírita no Brasil também muito conhecido, o Dr. Sérgio Thyssen, que também é, né, seu conterrâneo lá do Rio, e ele, né, teve na nossa casa espírita algumas vezes, dando palestra lá na Flórida, e ele fala muito, né, dos 88 livros astros de cabeceira. E aí eu falava, mas não vai dar tempo de ler tudo isso aqui. E aquela cobrança e aquela exigência, né, de não, eu tenho que ler tudo, eu tenho que saber tudo, eu tenho que... Calma. Então a gente vai se tranquilizando, como o Nelson falou, a gente vai, né, usando essa ansiedade ao nosso favor, porque a gente vai nos dando esse tempo, tendo a paciência com o nosso processo, né? Se eu cheguei nesse momento, né? Se eu despertei nesse momento, era o momento para eu despertar. E daí, então, fazer o meu melhor, né? Porque nada está colocado ao acaso. Todas as experiências vêm para que a gente aproveite elas ao máximo, né? Como a Joana disse. E com essa virtude da tolerância e paciência, é a forma que a gente vai aproveitá-las ao máximo, porque a gente vai aproveitá-las com equilíbrio, com entendimento, né? E vai nos sustentar a perseverar, a continuar. E, como dizia o mestre, os que perseverarem até o final se salvarão, né? Exatamente. Excelente, Patrícia. Excelentes exemplos. Interessante compartilhar conosco esses exemplos do dia a dia. Isso é muito legal, porque o que acontece muito, a Patrícia deve perceber isso, que é assim, nós aqui que estamos na oratória, no púlpito, né, falamos e pronto, a gente explica mais ou menos o que a gente entende, e as pessoas acreditam que a gente já está com as virtudes adquiridas, que não tem mais desafio, que isso aí é coisa do passado, que nós somos aqui professores,
estamos ensinando para quem está escutando. Olha só, somos aprendizes, tá, pessoal? Está todo mundo no mesmo barco. A Patrícia tem os desafios dela com tolerância, com paciência, que se configuram aí no espaço familiar dela com o filho, na exigência em demasia, talvez, de querer abraçar o mundo, a literatura espírita, como ela deu exemplo lá com o Sérgio Thyssen, mas todos nós temos o nosso quinhão aí para analisar. E é interessante que Joana falou, resgatando ali, que ela bateu na tecla 2 vezes, sobre essa história de irritação. E essa história de irritação é ótimo, sabe por quê? É um bom termômetro, porque são dois opostos, tá? Um em cada lado. A gente tem o paciente, quer dizer, aquela pessoa que é paciente, e tem do outro lado a pessoa que está irritada. É difícil combinar os dois, né? Eu sou muito paciente, mas tem uns momentos que me sobe o sangue, que dá vontade. Calma, será que a gente é mesmo paciente? Ou só naqueles momentos que convém, que não lidamos com as diferenças, que não lidamos com aquilo que nos incomoda? Como a Patrícia falou agora. Poxa, eu sou dessa maneira, mas aí quando eu vejo algo que não é da minha maneira, me sobe o sangue. Olha que excelente oportunidade de olhar para si, enxergar isso que a Patrícia está fazendo e perceber que, peraí, não precisa ser só do meu jeito. O meu jeito é melhor para mim. E o jeito do outro é melhor para o outro. E aí, como é que está essa distância, a nossa tolerância, a nossa paciência? Porque o irritar é o outro oposto. O momento que a gente está na outra polaridade é quando o sangue sobe, que isso mostra a nossa intolerância frente ao mundo, frente à pessoa, frente às questões, quaisquer que sejam. Volto a repetir, a gente está pegando aqui conceitos para cada um aplicar no seu dia a dia. Disciplina, perseverança, isso é algo que Joana de Ângeles coloca também, como ela frisou aqui na frase que a Patrícia falou, de extrema importância. E por que de extrema importância? Perseverança é dar continuidade, é se manter no propósito. Ok. Agora, a disciplina, que está correlacionada ao mesmo, é o seguinte, é o investimento no amanhã, no propósito que a gente quer alcançar. Porque muitas vezes não há o prazer imediato, momentâneo. Porém, necessitamos daquela disciplina para se manter firmes no propósito, para lá na frente colher aquilo que a gente quer. Então, a gente pode interpretar isso de diversas maneiras. E tem um trecho que eu trouxe aqui de Joana de Ângeles, que está no livro Vida, Desafio e Soluções. Está no capítulo 8, tá? Para quem quer essa referência. Que Joana de Ângeles vai falar que paciência se treina. Vou repetir. Se treina, tá? Ou seja, não cai do céu arrebatador, que vem um cometa, e eu peço para Deus e falo, Deus, me dê paciência, e aí ele só manda aquela tia encrenqueira, aquela amiga chata que fala pra caramba e senta na cadeira lá de casa, eu já não aguento mais, fico botando, botando a vassoura atrás da porta para ver se ela vai embora, mas ela quer ficar lá ainda, sabe? Olha que oportunidade para desenvolver a paciência. Vamos lá, vamos para a Joana? Vou compartilhar com vocês aqui. Joana nos diz o seguinte: a paciência é recurso que se treina com a insistência para dar continuidade a qualquer empreendimento, esperando-se que os outros fatores que independem da pessoa contribuam para os resultados que se espera alcançar. Então, vamos voltar para a tia chata lá, vizinha? É assim. Se você quer ser paciente ou mais paciente e pedir a Deus e orar, à espiritualidade, ao teu mentor, ele vai te enviar, assim, o quê? A capacidade de desenvolver esse valor, essa virtude. Como? Através daquele pulo do gato ali, daquela pessoa, o dedo na ferida, que te perturba e que tira a sua suposta paciência que você nunca teve. Então, através do conflito, do contato com o extremo, com o diferente, com essa pessoa que te irrita, digamos assim, é que nós vamos ter aí a oportunidade de desenvolver essa virtude, adquirir paciência. Como? Mudando. Mudando. Essa mudança que Joana de Ângeles nos traz, nos propõe,
de atitude, de comportamento, olhar sobre um novo prisma, a mesma pessoa, a mesma situação, com mais amorosidade, com mais entendimento, baixando um pouco o nosso ego, essa pressão interna, muitas vezes, que tem que ser tudo no eu, na minha maneira, na minha forma, é o manso e pacífico. Tudo isso é conquista. E conquista não cai do céu. Conquista vai sendo realizada paulatinamente e devagarinho. Então, por isso, a persistência, a perseverança, nesse propósito a ser alcançado. Como a Joana falou, paciência se treina. O que ela falou aqui, ó? Continuidade em qualquer empreendimento. Isso é interessante também, que é o seguinte. Vou dar um exemplo aqui. Qualquer questão que a gente queira na nossa vida, desde que nós tenhamos perseverança, paciência e disciplina, realizando esforço, nós podemos alcançar. E aí, como é que vem essa história da paciência? Eu vou dar um exemplo, olha só. Vamos dizer que a gente queira aprender a falar chinês. Que eu não faço a menor ideia como é que é, tá, gente? Mas deve ser difícil pra caramba, tá? Imagino eu aquelas letrinhas, aquele gong, 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 não entendo nada daquilo. Mas eu botei na minha cabeça que eu quero falar chinês, por algum motivo qualquer que seja. Quero aprender a falar chinês. Aí, vamos lá, como é que a gente vai trabalhar a paciência? Pergunta, quanto tempo eu, Nelson, preciso para aprender chinês? Sabe qual é a resposta? O necessário. O que é o necessário? O meu tempo. Será que vai ser 1 ano, 5 anos, 10 anos, 20 anos? Não sei. Ah, Nelson, mas o fulano aprendeu chinês em 2 dias. Que bom para ele. Ótimo. Quem dera eu que só conseguisse aprender em 2 dias, mas eu sei que eu não vou conseguir aprender. Então, eu vou montar aqui, na minha perseverança, na minha continuidade, as minhas expectativas pessoais, mas com a certeza que eu vou alcançar. Quanto tempo vai precisar? 20 anos? Que seja, mas com perseverança, mais cedo ou mais tarde, literalmente, eu vou alcançar. Então, o que eu quero trazer aqui com Joana de Ângeles? Quando ela nos fala aqui, ó, continuidade a qualquer empreendimento, qualquer meta, qualquer objetivo. Então, qual é o tempo, Nelson? É o nosso tempo. E esse tempo está tudo bem. A questão aqui não é mais sobre o destino final, mas principalmente sobre essa caminhada. Porque a caminhada, o aprendizado na perseverança, na continuidade, isso a gente vai replicar em qualquer questão da nossa vida. Eu peguei o chinês aqui como alegoria. Eu não quero aprender chinês, mas poderia ser como é uma outra coisa que eu quero buscar na minha vida. Então, o aprendizado da caminhada, da perseverança, da continuidade, é isso que Joana frisa muito. Porque a gente vai pegar esse aprendizado e aplicar em qualquer empreendimento que seja no chinês, seja em qualquer outra questão. Passo a palavra para você, Patrícia. E o filho é o quê, né? Na nossa vida. Não sei se eu só tenho um filho gato, já dá uma trabalheira, mas um filho... Então, os filhos são o quê na nossa vida, né? Você falou da tia chata, mas é isso, o filho, o marido, a esposa, né? A família mesmo. São as situações, são as experiências que nós temos que olhar como sendo enviada para nós, para que a gente, né, desenvolva as virtudes. Senão a gente vai desenvolver como? Né? Você falou do chinês, eu estou aprendendo Esperanto. Então, é muita paciência, né? A disciplina de todo dia fazer um pouquinho, às vezes me comunico com alguém, porque senão não vai. A gente precisa colocar a nossa vontade, a gente falou no encontro passado, o nosso esforço. Senão não movimenta, né? Não vem para nós. Eu não vou aprender Esperanto porque eu deitei no livro, a cabeça no livro, né? Ele não vai entrar em mim. Era bom, era bom. Era muito bom, né? E as oportunidades são essas, né? A gente chega e abraça, e a interação, né, com o outro é isso, para a gente ver como oportunidade de melhoria, e não como um ataque pessoal, porque aí a gente vai para o próximo desafio, né?
que vai nos auxiliar nessa parte. Eu falei, vão todos juntos, né? Vão todos juntos. A gente vai um pouquinho de cada um, a gente vai se dando conta, né? Vai fazendo um pouquinho de cada um. E aí, com um pouquinho mais de tolerância, né? E dessa consciência de paciência, a gente consegue começar a pensar no perdão, né? Porque a gente acha que fazer esse cultivo da paciência já é muito, né? Talvez suficiente. Sim, é um bom avanço. Realmente, a gente deixar a irritação de lado, não explodir mais, ter consideração com o tempo do outro, com o que o outro veio fazer aqui. Nós somos todos diferentes e todos importantes na criação do Pai, né? Mas aí a gente consegue, com o perdão, sair da nossa cristalização, daquelas cristalizações que a gente criou com o que nos aconteceu, que a gente não gostou, porque a gente entendeu até aquele momento que era um ataque pessoal, eram coisas pessoais, ou até a gente pensa, né, nossa, Deus me abandonou, não está nem pensando em mim, olha o que está acontecendo comigo, né? Então, o perdão, ele faz esse movimento em nós da gente deixar os melindres de lado, né? E esse personalismo, para que a gente consiga realmente abraçar essa proposta, que é uma proposta, eu diria assim, que a gente não tem como escapar dela, se a gente quiser realmente avançar na nossa evolução, porque Jesus não teria falado o que ele falou no seu último suspiro na cruz, se realmente isso não fosse fundamental para o nosso crescimento, para a nossa iluminação, né? Então, Joana diz assim, né, a questão que a gente pegou, a pergunta é: o perdão ainda é uma prática muito difícil entre nós. Quais lições o perdão ensina? Guardando as mágoas, e na terra são muitas as dificuldades que surgem produzindo mal-estares, padecerás sobre imundícies e conduzirás fluidos deletérios. Se perdoares, porém, prosseguirás em clima de renovação superior em labor otimista. O perdão é sempre mais útil a quem o concede. Se perdoares, auxiliarás a comunidade, medicando com amor o indivíduo que está enfermo, apesar da economia social. Perdoa, portanto, a fim de seres perdoado, né? Então, claro, a colocação, né, de Joana, a resposta que é colocada aqui de Joana, está nos remetendo ao perdão do outro. Mas como o Nelson já falou lá no nosso início, né, da tolerância conosco mesmo, se nós não nos perdoarmos primeiro, como a gente vai dar esse perdão ao outro, né? Como a gente vai nos encontrar no ponto que estamos da nossa caminhada espiritual, nos reconhecer ainda imperfeitos e não nos perdoar. Como a gente continua sem nos perdoar, né? Ele é esse recurso, como ela colocou, né? Esse recurso útil a quem concede. E se eu estou concedendo a mim, quem vai ser o beneficiário? Eu. Né? O primeiro sempre sou eu, mas se eu estou me perdoando, eu estou me libertando. Então, é essa ferramenta de libertação mesmo, né? Essa grande alavanca para a gente sair de nós mesmos, sair dessa personalidade que nós pensamos que nós somos, mas nós não somos, estamos, né? Ela vai nos impulsionar a querer fazer diferente, a que a nossa vontade seja lúcida, como diz Emmanuel lá no Pensamento e Vida, e saiba o que não quer mais.
o que não quer mais para si, não quer mais errar, não quer mais se equivocar, para não precisar sentir culpa, remorso, né? E seguir adiante fazendo as escolhas corretas, né? Então, essa frase de Jesus, né? Pai, perdoa, pois eles não sabem o que fazem. Esse eles somos nós mesmos. Nós mesmos, que não sabíamos, não tínhamos consciência que temos hoje, já com a ajuda da doutrina de Joana, né? Então, a gente não pode exigir de nós ter feito diferente antes, mas agora a gente pode, né? Agora a gente pode se liberar do que foi. Não é para esquecer, né? Emmanuel também coloca isso no Consolador. Não é para esquecer, é para termos a referência. Em algum momento esqueceremos, porque já não vai mais pesar dentro de nós. A gente vai tirar esse peso. A gente desapega do que aconteceu para poder fazer a caminhada daquele amanhã que a gente quer, né? Por isso a gente sai do melindre, né? A gente sai desse debatimento que a gente cria em nós de não, mas não é possível, mas não, mas por que comigo? Não, né? Porque tudo isso a gente cria em torno de nós como um campo de defesa, né? Como fogos aí de artifício para distrair, para nos distrair e não, né, colocar o foco no que importa, para resolver algo com a gente ou com o outro. Então aí a gente fica no que? No vitimismo, nessa busca por atenção, ou distraindo do tema principal, do que realmente a gente precisa encarar, né? Então a gente olha para nós, né? Não, eu sou um ser imortal. Nesse momento estou nessa condição. O que me acontece não é o que me acontece para mim, é o que eu faço com o que me acontece. Como eu uso a experiência, né, do que me acontece. Porque aí a gente vai vendo que a gente consegue tirar as lições para essa base, né, do nosso melhoramento, da nossa maturação, né? E a gente olha para o outro com esse mesmo olhar, com esse olhar de que ele também não é essa personalidade, ele está essa personalidade, e ele tem as imperfeições dele, ele vai se equivocar também, né? Ele vai cometer alguns equívocos, e que só vai nos atingir se reverberar dentro de nós. Não é, Nelson? Perfeito, perfeito. É o exercício da tolerância, né? Quando a gente consegue ter esse olhar mais amoroso para com o próximo, desde que a gente também nos reconhece imperfeitos e aprendemos a tolerância para conosco também. Tem um trecho aqui que eu separei, da Joana, está no livro Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda, está no capítulo 11, para quem quer a referência. Joana diz o seguinte: à luz da psicologia profunda, o perdão é a superação do sentimento perturbador do desforço, das figuras de vingança e de ódio através da perfeita integração do ser em si mesmo, sem deixar-se ferir pelas ocorrências atingentes dos relacionamentos interpessoais. Pessoal, vamos lá. Superação do sentimento. Superação do sentimento o quê? Do sentimento ruim, do sentimento negativo que ficou aí. Ficou como? Naquele fato lá atrás do passado que aconteceu. A gente pode estar falando no relacionamento interpessoal com o próximo, mas também aqui, para conosco, nos perdoar. Vale para as duas vertentes, tá? O auto-perdão e o perdão para com o próximo. Resumido, aconteceu o fato e foi ruim, foi negativo. Agora, o sentimento permanece aí. É sobre esse sentimento ruim que ficou e está até hoje. Porque às vezes o fato faz 5 anos, 10 anos, 20 anos, e até hoje a gente carrega esse sentimento negativo, esse sentimento ruim. Então, a questão do perdão, o foco
Não é mais no outro, mas é em nós. Esse sentimento que permanece aqui conosco. Aí vem a seguinte frase. Ah, Nelson, mas a fulana poderia ou deveria ter feito diferente. E eu respondo o seguinte. É verdade. Provavelmente a fulana ou fulano poderia e até deveria ter feito diferente. Mas, infelizmente, não fez. Agora, vamos desassociar um pouco o passado para o hoje. A questão é, o que está aí contigo hoje, te machucando e te maltratando? Esse é o grande questionamento. Tentar entender e deixar o passado no passado. Não é esquecer, tomar um memorol e apagar, porque se a gente está são da cabeça e tem memória, a gente vai lembrar, até com uma medida protetiva, um instinto de defesa, para a gente ir aprendendo com os erros, com os próprios relacionamentos com o próximo. Muitas vezes machuca, dói muito, são dores que balançam demais, que machucam demais. Agora, se está machucando hoje, há auxílio, há caminhos, há soluções para, através do perdão verdadeiro, não perdão de boca não, tá, pessoal? Ah, eu perdoo porque falaram lá na igreja, no templo, no centro espírita que tem que perdoar, Jesus veio com esse papinho mole de perdoar, ah, falei que eu perdoei e pronto. Não, é de verdade. Essa libertação que a Patrícia falou, esse sentimento de libertação de quê? Desse sentimento que aprisiona, essa carga pesada que carregamos, muitas vezes essas dores que machucaram no passado, mas continuam machucando. Ah, Nelson, mas foi muito duro, machucou muito, ok. A gente não está aqui para diminuir a dor. Não vamos passar pano e fingir que não aconteceu. Machucou no passado, doeu no passado, mas se continua machucando, volto a dizer, temos que aprender a perdoar. O aprendizado no perdão é o aprendizado no amor. Como a Patrícia falou, Pai, perdoa que eles não sabem o que fazem. Como Jesus nos ensina na sua oração, o Pai Nosso, que nos diz lá, perdoai-vos. A palavra perdão, olha, todo o Espírito bate com força nessa história do perdão e remete, volta e volta e volta e volta e volta. Por quê? Porque é uma grande dificuldade que nós temos. Quando eu falo nós, falo de mim, falo da Patrícia, falo de todos nós. Volto a repetir, estamos no mesmo barco, tá, pessoal? Sem essas ilusões, essas quimeras de colocar o fulano, que é muito iluminado. Os fulanos que estão iluminados, eu vou dizer quem é. Espíritos de luz, missionários que vêm aqui para nos auxiliar, mas são poucos, tá, gente? A maioria está no mesmo saco, provando, espiando aí, cheio de problema, doente da alma. Levante a mão quem é doente da alma. Estou levantando a minha aqui já. Por quê? Porque a gente tem os nossos desafios para aprender. E o perdão faz parte de um desses grandes desafios. Por quê, Nelson? Porque eu vou afirmar para vocês, não dá para viver uma vida, uma encarnação que seja, sem alguém não te ferir. Todo mundo já teve, tem ou vai ter essa experiência. Ok? Por quê? Porque somos imperfeitos. E às vezes, mesmo não querendo magoar o próximo, te acaba magoando. O que eu quero dizer? Eu tenho um relacionamento muito bom com a Patrícia aqui. Aí agora, sem querer, eu falo uma besteira depois para ela amanhã, ou depois ela bateu, ela se machucou. Ou vice-versa, ela falou alguma coisa que me feriu. Mas eu não quero o mal dela, ela não quer meu mal, mas pronto, acontece. Agora também acontece casos que a gente quer ferir um ou outro, que esse talvez seja o mais normal, as pessoas maltratam e machucam e batem, mas a questão não é sobre o outro, a questão é sobre nós. Como nós vamos gerir essas agressões do próximo? E aí, mais uma vez, a gente vai a Jesus, recorrendo a esse exemplo sublime, na hora, no derradeiro final, que ele não se magoa, ele pede perdão para o Pai perdoar esses malfeitores que estavam ali, buscando o pior dele e crucificar ele, e com aquela tortura, com aquele cenário todo horroroso. Mas o que eu quero dizer com isso? Jesus já sabia que ia ser açoitado, que ia ser ferido, que ia ser magoado. Então, não vamos achar que vamos passar uma vida se isolando de tudo, de todos e do mundo, para não ser machucados. Vai acontecer. Então,
frente a isso, eu te digo, te prepara, entenda, aprimore o relacionamento com o próximo. Por quê? Porque vai doer, mas que doa menos. Que a gente consiga se libertar dessa dor com maior facilidade, aprendendo a perdoar. Eu sei que, mais uma vez, é uma oratória muito difícil. Eu sei que acontece que muita gente depois fica muito chateada e xinga e briga. Por quê? Porque, às vezes, é mais fácil continuar no processo do vitimismo, como a Patrícia falou, eu repito, porque a culpa é do outro, eu sou vítima. E, às vezes, é verdade. Às vezes, a culpa é do outro, eu sou vítima. Mas e aí? Agora eu estou sendo duro, desculpa, tá, gente? Mas e aí? Vai continuar carregando esse sentimento aí contigo, que tá te fazendo mal? Às vezes a fulaninha te machucou lá 2, 3, 7 anos atrás, até hoje não pode ouvir falar o nome da fulana que você tá com ódio, o sangue vem na boca. Isso tá aí dentro de você, porque você não perdoa. Não tem mais nada a ver com ela. Provavelmente vocês nunca nem vão mais se falar. Mas como é que você está gerindo o teu sentimento? Isso é algo teu, isso é responsabilidade tua, o teu bem-estar, a tua saúde, a tua plenitude, a tua harmonia. Por isso que a questão aqui não é passar pano, é entender a nossa responsabilidade frente aos nossos sentimentos. O outro é o outro. Se ele vai jogar pedra ou se ele vai jogar flores, isso é problema dele. Agora, como eu vou gerir aqui dentro essas pedras e essas flores, isso é problema meu. E esse é o nosso desafio, de assumir a responsabilidade pelo nosso equilíbrio, não delegar ao outro. Ah, não, porque eu sou assim, porque o fulano me fez mal, ou porque o ciclano me tratou assim, ou porque eu tive aquela experiência tal. Acontece, há dores, mas há sempre um recurso. E quando a gente fala recurso, a gente vai falar no recurso no amor, obviamente, que é o que Joana vem nos trazendo aqui. Patrícia. Exatamente, essa ajuda que nós estamos buscando com Joana, né? Para a gente poder sair desse sentimento ruim, né? Que a gente vai aqui, me faltou a palavra aqui agora, cozinhando ele aqui dentro de nós, né? E a gente acha que vai fazer mal para o outro e faz mal para nós primeiro. Então, o que, né, esse exercício de começar a pensar e buscar o perdão é olhar para a solução e não mais ficar preso nesse, né, nesse círculo que nem o Nelson falou, de só ficar olhando para o que aconteceu, né? Então, buscar a solução, aprender a lição e lembrar, né, como o Nelson falou, que somos todos ainda muito doentes da alma, que quem erra é a ignorância. E nós temos muita ignorância ainda. E por ignorância, erramos. Por estarmos afastados da lei divina, erramos, né? A nossa moral ainda não é a moral cristã. A gente ainda navega, né? Momentos de moral cristã, momentos de moral no mundo, e nesses momentos a gente erra, porque a gente ignora a lei. Às vezes a gente já sabe, mas o interesse pessoal, né, o egoísmo, o orgulho, ainda vai nos conduzindo para isso. Mas aí a gente consegue começar a entender um pouquinho, né, dessa proposta que Jesus fez ao final, mas também durante a sua passagem, que era se reconciliar enquanto está a caminho e os 70 vezes 7, né, que é tão aí, esse número tão mágico, porque precisa começar em nós, precisa estar em nós, nós estaremos no nosso caminho onde formos, né, tem um pessoal que fala, onde eu vou, eu tô, claro, né, então a gente fazer esse perdão conosco, do que já foi, do que já passou, vai ajudar esse perdão do outro, a entender que foi esse momento de ignorância ainda, de afastamento do entendimento, né? Então, é uma cura individual e uma cura coletiva, que vai, né, possibilitando cada vez mais nos reconectar com o Pai, com a sua essência e com a misericórdia,
né? Com a misericórdia, que é a justiça e o amor junto. Chegaremos um dia nesse estado de, né, dos espíritos superiores de misericórdia, de entender o irmão, né, da benevolência, que é assim o suprassumo do perdão, né? E, né, o irmão erra e a gente continua no caminho com ele, auxiliando, porque a gente sabe que não é para nós, a gente sabe que ele se equivocou pela sua ignorância, por não querer se aproximar das leis do Pai, né? E vou citar, então, só um outro trechinho de uma pergunta, de como exercitar o perdão, né? Que ela traz esse auxílio para nós. Reprime as observações menos dignas, as apreciações fúteis, as referências deprimentes e maliciosas, que pode ser exatamente isso que machuque o Nelson, que eu fale alguma coisa com uma intenção, com uma entonação, né? Estimula a conversação edificante e, quando não possas fazê-lo, reserva-te silêncio discreto, a reflexões salutares. Olha o silêncio voltando aqui novamente, né? Depois de ser coadjuvante no nosso conhecer a nós mesmos. Então, se não sabemos o que fazer, não sabemos o que falar, silenciemos. Porque uma palavra dita não retorna. Ela não retorna. O silêncio, ele, né, nos dá essa possibilidade de não machucar o outro, porque a gente não sabe como o outro está interiormente, né? A gente não sabe como vai reverberar nele, se ele já tem maturidade para entender a forma como vamos falar. Mas aí, vamos voltar de novo, né, para a listinha do Nelson lá, a listinha de Jesus. Jesus se colocava dessa maneira com alguém, né? Sim, fazia muitas brincadeiras, muito, né, tinha muito bom humor, mas com muito respeito, com muita consideração, né, com o outro. Então, isso é um movimento, né, que Joana nos auxilia aí, dá um passo para trás. Não sabe o que fazer? Não sabe o que falar? Dá um passo para trás, né? Melhor do que machucar o irmão, né? E aí, com o perdão, a gente vai entendendo que o nosso primeiro compromisso é com nós mesmos, né? Para a gente ser melhor a cada dia, como dizia o Chico. E o outro, ele é como é. Ele tem o direito de ser como é. Então, a gente vai nos colocando nesse movimento de ser melhor, porque a gente vai entendendo que o que aconteceu, aconteceu como tinha que acontecer até aquele momento. E a partir de agora, que eu tenho consciência, que eu tenho entendimento, que eu já não sou mais ignorante das leis, eu vou fazer diferente. Então, como o Nelson falou, é uma fala muito difícil da gente fazer, né? E volto de novo também para a questão da família e da educação, né, dos filhos, porque a gente erra muito querendo acertar, muito. E aí a gente entra em contato, né, com estudos, com um novo entendimento, com um novo olhar, e a gente fala, puxa vida, por que que eu não sabia disso antes? Por que que eu, né, não fiz essa parada de reflexão antes? Não fiz, vou me perdoar por isso, mas estou tendo a oportunidade de fazer de agora para frente. Então vamos fazer, né? Então vamos fazer, e não mais só dar desculpa, hoje não deu, hoje não... Não, vamos fazer, né? Porque senão a gente vai entrar num processo eterno de auto-perdão, também não é isso, né? É para nos perdoarmos, para deixarmos de cometer os mesmos equívocos. Cometeremos novos? Sim, porque estamos aí numa caminhada ascensional. Novos desafios vão aparecer, novas virtudes precisam ser desenvolvidas, né? A gente escolheu algumas aqui. Então,
Mas se essa eu já tenho consciência, que eu comece a fazer, para que eu não precise, né, ficar o tempo todo me perdoando, porque isso também gera um processo, um círculo vicioso. Ah, não, me perdoe, tá tudo bem. Ah, não, me perdoe. Não. Né? O mesmo erro cometido várias vezes é sinal que nós não estamos dando a devida atenção para a sua solução eficaz. Né? Então, o perdão, esse exercício, ele é desafiador, como disse o Nelson, né? Ele muitas vezes, as pessoas realmente nos questionam como fazê-lo, mas Joana nos dá essa certeza de que, começando pelas pequenas coisas, a gente vai, sim, construindo essa fortaleza dentro de nós, entendendo que o que nos acontece é para o melhor de nós e que o outro reage da maneira que o outro é. E nós não temos esse controle, né? E aí, com isso, né, Nelson, a gente entra no nosso último desafio, que é olhar para tudo que a gente vive, então, para toda essa nossa caminhada, com um pouco mais de gratidão, que a gente fala tanto, né? Então, com um pouco mais de tolerância, paciência, né, conseguindo perdoar um pouquinho as pequenas coisas e ressignificando o que nos aconteceu, a gente vai vendo que nasce dentro de nós esse sentimento da gratidão, de que tudo o que nós vivemos foi importante para nos trazer até aqui, né? Para nos colocar aonde estamos, né? E aí também a gente consegue olhar para o Pai, para o seu amor de uma forma diferente por nós. A gente como que reconhece esse amor quando a gente começa a agradecer pelas pequenas coisas que acontecem na nossa vida, né? A gente consegue ver que realmente ele é justo e bondoso, né? E que o que ele faz por nós é para o nosso melhor, né? E aí, tendo um pouquinho dessa gratidão em nós, a gente consegue ofertar para o outro, né? Mostrar para o outro que vale a pena olhar, ter esse olhar pela vida, pelo que acontece, né? Que é os olhos de ver, são os olhos de ver, são os ouvidos de ouvir, né? Das coisas que nos acontecem, para que a gente seja melhor e para que a gente mude de sintonia. Uma coisa que o Nelson já falou, né? Para que a gente eleve a nossa sintonia, para que a gente esteja na sintonia do amor, né? Vendo que tudo tem um propósito, nada acontece ao acaso, as dificuldades não são sem sentido, né? E o como nós passamos por ela, a resiliência, a resignação, a obediência, né? É o que vai nos auxiliar cada vez mais a nos elevar nessa caminhada, né? Então, a questão que eu trouxe aqui sobre gratidão, que foi feita a Joana, né? Que coloco, normalmente achamos a vida muito difícil e não costumamos agradecer as bênçãos que recebemos. Mostre-nos alguns motivos para sermos gratos à vida e o que é gratidão. Olha só, né? Ela diz, comumente uma vida, disse, né, comumente que a vida não merece ser vivida, pois que somente decepções e lutas se amontoam por todo lado, como uma conspiração contra a paz. E ela diz, nossa, há tanta beleza e harmonia na terra. No entanto, acostumados às bênçãos, não os aquilata devidamente, reportando-se ao seu valor somente quando as circunstâncias o privam de qualquer uma dessas concessões. Então, a gente não vê tudo que nos é ofertado
como bênção. A gente vê como um direito adquirido, né? Então, ela coloca aqui, se possuis a visão, recorda os que a perderam. Se dispões de audição, pensa nos que não conseguem ouvir. Se podes movimentar-te, evoca os limitados na paralisia. Se desfruta saúdes, considera o que padece de múltiplas enfermidades. Se tem um lar, examina a situação dos desabrigados. Se te fizeste pai ou mãe, tem em mente os que não lograram tal aspiração. Se retens o valores transitórios, né, bens, medita a respeito dos que nada possuem, né? E se te escasseia essa ou aquela dádiva, tem paciência e espera, né? A felicidade não é deste mundo, já dizia o mestre. Então, vamos olhar para o lado cheio do copo. É isso que ela está nos dizendo, né? E ela diz, a gratidão é rara moeda entre os homens. Habituados à ambição desenfreada da vida, somente desejam gozar, sem outra aspiração, aquela que conduz à plenitude permanente, a dos valores imperecíveis. Nós estamos olhando para a metade do copo vazio, das coisas que não vamos levar conosco. Estamos, né, amontoando as coisas que não vamos levar conosco. O que estamos construindo? Então, não conseguimos ver essas coisas como bênçãos, né? E como propriedades transitórias para o nosso melhoramento. Por isso, tantas vezes é difícil ser grato pelo que nos acontece. E pelo que de não tão bom nos acontece. Não é, Nelson? Exatamente. E tem aqui um livro que eu trouxe, da Joana, que fala só sobre isso. Exatamente, gente. Psicologia da gratidão. Olha só, se ela não ajuda, né? Exatamente. E tem um trechinho que eu trouxe aqui, que eu queria compartilhar com vocês, está no capítulo 6 desse livro. Ela nos diz o seguinte: a gratidão constitui bênção de amadurecimento psicológico que felicita o espírito, facultando-lhe ampliar os sentimentos de amor e de compaixão, porque reconhece todos os bens de que desfruta, mesmo quando alguma circunstância menos feliz se apresenta. Que é exatamente o que a Patrícia vem falando agora. Nós somos muito bons de hashtag gratidão quando vai tudo na maneira que a gente quer que aconteça. Mas quando alguma coisa está fora das nossas crenças, daquilo que a gente quer, Deus me abandonou. Deus não olha para mim, eu estou sozinho, abandonada. A gente esquece rapidamente do hashtag gratidão. Então, é esse olhar do gratidão que muitas vezes, como a Patrícia falou, a gente acredita que a vida é de bens adquiridos, só de flores e benesses, e de um mar tranquilo, como eu falei no nosso último programa. Mas é interessante porque nós somos muito bons com essa história do direito, até faculdade de direito, mas não existe faculdade dos deveres. Já prestaram atenção nisso? Que engraçado. A gente esquece, né? Que dever o quê? Eu quero os meus direitos. E a gente cobra a Deus. Cadê os meus direitos? Que história é essa aí que agora eu fui abandonado, como a Joana de antes falou, com as circunstâncias menos felizes que se apresentam? Às vezes o que nós chamamos de problemas são os tais desafios. Muitas vezes, como num videogame, muitas vezes não, a dinâmica é exatamente essa. Como num videogame, num joguinho, não precisa ser videogame, num joguinho aí do celular. A gente passa de uma fase. Quando passa de uma fase, a próxima fase fica mais difícil. E depois que passa dessa mais difícil, fica mais difícil ainda. Então, quando a dificuldade se apresenta de alguma forma, dá para interpretar, sabe como? Que bom, passamos de uma fase. Agora é outro patamar e está mais difícil. É assim mesmo. E quando a gente passar dessa com muito suor e lágrimas e muita dificuldade, vai vir outra mais difícil. Muitas vezes a gente tem a ilusão de querer acreditar que a vida vai ser esse tal mar de rosas, essa tal Disneylândia, que tudo vai ser feliz, belo, sorridente e contente.
Então, entender a dinâmica da vida e saber, entre aspas, jogar esse jogo faz muita diferença. Faz muita diferença porque essa base não está comprometida. Porque a partir do momento que a gente acredita que uma vida feliz é uma vida tranquila, serena, sem dificuldade alguma, sem conflito algum, sem problema algum, o que acontece? Ah, eu sou um desgraçado, porque a fulaninha lá do hashtag, ela tem a vida que eu gostaria de ter. E eu tô aqui sofrendo, com essa criança remelenta do meu lado, com esse vizinho barulhento, com essa colega de trabalho que me enche a paciência, com esse cunhado que eu não consigo olhar para a cara dele, e por aí vai. E eu estou com um problema que eu estou devendo meu cartão de crédito com dinheiro, e eu estou com um problema isso, eu estou cheio de problema, minha vida é cheia de problema, e a vida do outro lá que é uma maravilha. Porque ele não tem os problemas que eu tenho. Talvez até não, mas eu tenho certeza que ele tem outros problemas que você não tem. Porque todo mundo tem problema. Mas o enxergar o problema sendo um problema é um grande problema. Mas a gente pode enxergar como um desafio, que já muda de figura. Quando nós interpretamos como um desafio, é aquilo que eu posso alcançar, aquilo que eu posso superar, aquilo que eu posso dar de mim, fazer o esforço para conseguir vivenciar e driblar aquela questão na vida. Por que será que muitas vezes, principalmente quando a vida de algumas pessoas está, de certa forma, muito retilínea, vem uma pancada que dá uma balançada assim, sabe? De uma hora para outra? Porque é exatamente, às vezes, através dessas pancadas da vida, é o momento que nós somos colocados a tal provação. Porque no mar calmo é uma coisa. Agora, frente às adversidades, a gente vai mostrar verdadeiramente como a coisa é. É o que eu sempre digo, para sentadinho aqui confortável que nem eu tô, para a gente ficar falando sobre espiritismo, isso aqui é mole, pessoal. Isso aqui para mim é muito fácil. Agora, quando desliga a câmera aqui, eu tenho um problema amanhã ou depois, que eu tenho que, na hora, um sangue quente, subir na cabeça, ser colocado à prova e exercitar, praticar aquilo que eu estou falando, aí que eu vamos ver. Aí que o se vira nos 30, aí que é a hora de demonstrar todo esse conhecimento teórico e colocar na prática. E é assim que a gente vai tendo as oportunidades para vivenciar, crescer e evoluir. Através disso, através dessas questões que vão aparecendo e que se repetem. Se repetem quantas vezes, Nelson? Quantas vezes forem necessárias até a gente aprender. Hashtag gratidão para tudo, para o que nós consideramos de bom e consideramos ruim. É agradecer ao Pai, porque o Pai sabe que nós necessitamos, e por isso, hashtag gratidão, não só nas coisas bonitas e belas, mas também, como o Jonas diz, nas, nas circunstâncias menos felizes que se apresentam. Patrícia, eu vou passar a palavra para você, a gente tem alguns minutinhos para você ir concluindo e te peço para fazer uma oração final. Pode ser? Com certeza, Nelson. Olha, você foi falando aí e eu fui pensando, né? Você já comentou, mas a vida dos nossos irmãos missionários. Olhemos com mais cuidado para ela, né? Para essas vidas dos irmãos missionários, se eles reclamavam da sua situação ou se eles se colocavam à disposição, né, na luta diária para solucionar os desafios que tinham. Quantos desafios desses, né, são grandes problemas, porque muitas vezes nós fazemos escolhas que passam do limite daquele momento, que não era para ser uma escolha naquele momento. Então, quantos desafios são criados por nós mesmos, né, por nossas escolhas, que foram além para, talvez, né, satisfazer uma necessidade do mundo, do material, e não do espiritual. Então, esse sentimento, né, da gratidão, quando ele vai se implementando nos nossos corações, quando a gente vai deixando que ele brote, porque ele está aí, nós temos todos né, dentro da nossa essência. A gente consegue ir redimensionando o que temos na nossa vida.
tudo que temos, tudo que nos acontece. A gente já não vê necessidade de dar o passo além para querer alcançar algo que é o mundo que está pedindo para nós termos, e não a nossa caminhada de melhoramento moral, né? Então, eu queria terminar, claro, com muita gratidão, né? Agradecendo muito a oportunidade de estar aqui, fazendo essas reflexões. Foi um mergulho profundo aqui, né? Claro que a gente gostaria de trazer mais exemplos, tudo, mas fica o tempo, né? Já está faltando. E eu lembrei, né, de um vídeo que passou aí nas redes sociais já faz um tempo, de algumas pessoas conversando entre elas, né? E ponderando sobre o que nós somos gratos, por exemplo, nas nossas orações antes de dormir. E o que nós seríamos realmente gratos, nós realmente agradeceríamos nessas orações, se nós soubéssemos que no dia seguinte só iria permanecer nas nossas vidas o que nós tivéssemos agradecido por elas. Então fica uma reflexão aí para os nossos amigos, né? Para que a gente coloque o valor onde verdadeiramente ele está, e que permaneçam nessa busca, né? Permaneçam nessa busca do conhecimento de si, do exercício da paciência, da conquista, né, de um perdão, que seja primeiro o perdão de si para poder dar ao outro, e que com esse movimento vocês, né, vão percebendo que a gratidão ela brota junto, porque nesse mesmo livro que o Nelson citou, Joana coloca que a gratidão é a assinatura de Deus colocada na sua obra. Quando ela se enraiza no sentimento humano, logra proporcionar harmonia interna, liberação de conflitos, saúde emocional, por luzir como estrela da imensidão sideral. Ela nos ilumina, a gratidão nos ilumina e nos equilibra, nos tranquiliza, libera os conflitos. Então, que a gente possa, né, junto com Joana, que foram aí, esses momentos aqui, pinceladas, né, de todas essas obras que ela oferta para nós, que nós tenhamos a coragem de encarar, né, a nós mesmos, e com esse auxílio de Joana, às vezes difícil, coloquemos o dicionário do lado, não tenhamos medo, não tenhamos, né, receio de dizer que não entendemos a palavra, mas que aproveitemos essa oportunidade que nos está sendo ofertada. Nós temos tudo. Nós temos mais de 88 livros astros, com certeza, como diz o nosso amigo, à nossa disposição para a gente conseguir agora começar esse caminho de transformação que vai ser eterno para a gente alcançar a nossa plenitude. Agradeço muito a oportunidade aqui, junto aos amigos de nosso lar, e que a gente possa, então, fechar nossos olhos, quem tiver à vontade, para permanecer nessa boa vibração, nessa boa energia que criamos aqui, de amor, de compreensão, de tolerância, de entendimento e agradecimento ao nosso Pai maior, que sempre está conosco, sempre nos envolve com o seu amor, com a sua misericórdia, para que cada vez mais o nosso sentimento perceba que tudo é para o nosso melhor, que tudo está colocado para que avancemos como seus filhos de plena luz que já somos. Apenas precisamos descobri-la dentro de nós. Gratidão ao nosso mestre, irmão maior, que nos mostrou todo esse caminho e nos deixou aí a trilha de como alcançar essa luz. Gratidão à nossa querida mentora Joana,
aos amigos espirituais que nos auxiliam, nos inspiram e nos intuem nessa caminhada com as suas luzes para que a gente possa fazer com segurança essa trilha da nossa plenitude. Que assim seja. Assim seja. Patrícia, obrigado mais uma vez. Vou me despedindo de todo mundo aqui. Obrigado pela presença e até mês que vem. Beijos e abraços a todos. Tchau, tchau.